Olá pessoal, o vídeo vai falar sobre a escravidão, tá, no Brasil. Então vamos ver um pouquinho assim o que antecede aí, né? Então, para entender esse processo aí tão terrível aí, dentro do contexto histórico da humanidade e da história brasileira, né? Então, a escravidão ela começa no Brasil aí a partir do século XVI, onde então colonos portugueses começam a escravizar então primeiramente os índios, né, a população indígena. Porém, a oposição da Igreja Católica dificultou essa prática, né? A Igreja Católica ela era contrária aí a escravizar o índio. Assim, então, os colonizadores portugueses partiram para suas colônias na África e trouxeram então a população negra para trabalharem, inicialmente nos engenhos então de açúcar da região nordestina. Né? Então, os colonizadores aí tinham por objetivo obter grandes lucros, né? Sendo que o trabalho escravo era uma alternativa barata, né? A longo prazo. E após a compra, então não precisavam pagar salários, ter despesas com alimentação ou vestimentas. A situação aí gerada, né, para essa população. No decorrer então dos mais de 300 anos em que houve a escravidão no Brasil, os negros foram responsáveis, né, por boa parte aí da riqueza acumulada na nação, né, que veio do açúcar, que veio na extração do ouro, depois na questão do café. Então os ciclos aí econômicos que se desenvolveram, né, em cima do braço do sangue da população negra. E durante esse tempo, então, milhões de africanos aí foram trazidos de suas terras, né, à força, provocando até o despovoamento, né, de algumas regiões no continente africano. Esse comércio, então, de escravos, que já era praticado desde o século XV, aí, gerava muito lucro para os europeus. Isso tem que deixar claro assim que era um negócio, né? Triste analisar dessa forma, mas era um negócio. Em 1441, então, os portugueses já capturaram o primeiro grupo aí da população, né, de negros. Então, para isso, organizavam verdadeiras caçadas, né? Invadiam as aldeias africanas, perseguiam e prendiam seus habitantes. E posteriormente, então, os traficantes passaram a pagar por eles, porque começaram a perceber que alguns grupos, né, algumas tribos, né, civilizações africanas eram inimigas entre si. E aí fortaleciam um grupo, esse grupo acabava guerreando com outro e lucrando com a venda das populações inimigas. Então compravam, né? Então, o comércio de escravos aí no Brasil, ele ocorria geralmente através do chamado comércio triangular, tá? Envolvendo Portugal, África e Brasil. Então, assim, os portugueses chegavam à África, compravam os escravos por preços baixos, em seguida vendiam os escravos no Brasil por preços altos, tendo ótimos lucros nisso aí. No Brasil, compravam açúcar, tabaco e outros produtos que vendiam muito caro em Portugal. E com isso ganhavam ainda mais. Né? Então, entenderam um pouquinho assim da onde vinham então, né, a população escrava aí do continente africano, né, trazidas para o Brasil. A maioria então pertenciam a dois grandes grupos aí, né? Os bantus, que eram então originários de Angola, Moçambique e Congo, tá? E os sudaneses, oriundos da Guiné. Então, os bantus foram espalhados principalmente pelo Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. Por isso tiveram grande influência aí na nossa cultura, né? A cultura brasileira é muito ligada à cultura banto. Então, sua religião admitia muitos deuses. Existiam os espíritos bons e os maus, representados em estatuetas de madeira e marfim. Já os sudaneses, que se destacavam então pela estatura elevada, possuíam membros maometanos, né? Destes sobressaíram então
os alçás, que se concentravam na Bahia. E os alçás, então, eram altos e fortes, tinham um acentuado espírito de liberdade e promoveram muitas revoltas aí contra os senhores de escravos. Por isso, muitos até foram massacrados, né, ou expulsos do Brasil. Então, a situação. E como traziam, então, essa população negra para trabalhar, né, no Brasil colonial aí, né? Então, a viagem da África para o Brasil, por exemplo, né? Assim como para outros lugares, era uma verdadeira tragédia para a população negra, né? Aproximadamente aí a metade dos negros morria durante a viagem. Então, eles tinham amontoados e vinham, né, amontoados, acorrentados durante meses nos porões dos navios negreiros, tá? Também chamados em algumas bibliografias de navios tumbeiros, né? Onde comiam o pouco que lhes davam e ali mesmo faziam as necessidades. Então, uma situação deplorável. E no decorrer da viagem, muitos negros morriam de fome, doenças, maus tratos, outros de banzo, uma espécie aí de tristeza, né? Que vinha da saudade de sua terra e família, né? Imagine, né? Tirados à força, botados num navio em péssimas condições e levados por uma região distante, para um lugar distante, sem nunca mais verem a sua família, né? Os seus entes queridos. Então, muitos casos também aconteceram, né? Que se desse uma tempestade ou algum problema no navio, né? Nas caravelas, né? Pelas naus, o que faziam? Então, jogavam a carga ao mar para não ter problema de afundar. E a carga ao mar era a população cativa que foi pega, né? Então, deixavam morrer afogado e virar comida de tubarão. Terrível. Quando chegava ao Brasil, então os escravos eram colocados à venda nos mercados, ficavam à mostra em exposição e eram examinados minuciosamente pelos interessados. Então o escravo não era considerado um ser humano. Era tratado como se fosse uma mercadoria, uma coisa, né? Menos que um animal. A rotina de trabalho dos escravos no Brasil era extremamente cansativa. Costumava iniciar aí o trabalho ao raiar do dia e só o terminavam ao escurecer. Quase não tinham descanso, pois aos domingos era muito, né, puxado, né? Então, em muitos engenhos cultivavam pequenos roçados para o próprio sustento. Seu principal alimento, então, era a mandioca, né, o aipim, que hoje também é um prato brasileiro. Então, as condições de trabalho eram duras, tanto nos canaviais quanto em outras funções, somando-se a isso a má alimentação, os maus tratos, o tempo de trabalho do escravo, então dificilmente passava de 10 anos. Depois de 10 anos de trabalho pesado, o escravo estava acabado e, na maioria dos casos, morria. Então, eles viviam e trabalhavam sob constante vigilância dos capatazes e também dos feitores. E quando tentavam fugir, os escravos eram caçados pelos capitães do mato, especialistas então em perseguir e capturar escravos. Esses capitães recebiam uma boa quantia por escravo que capturavam e devolviam ao senhor. Então, além desses trabalhadores, então, escravos no campo, né, nas plantações, também temos que destacar aí o trabalho escravo urbano, né? Então, nem todos trabalhavam na agricultura, né? Nas residências dos proprietários haviam escravos que se dedicavam ao trabalho doméstico, por exemplo, né? E gozavam até de alguns privilégios. Que privilégio, né, ser escravo. Então, nos centros urbanos, a concorrência aí, de escravos domésticos também era bastante expressiva. Né? Então, as cidades abriam portas para que muitos escravos fossem utilizados em outras atividades econômicas. Né? Muitas vezes aproveitando aí das habilidades de um negro, o proprietário acabava transformando em escravos de ganho, que realizavam diversas tarefas e destinavam então os lucros ao proprietário. Né? Fazia algum trabalho fora, sabia fazer trabalhar com carpintaria ou com construção
ou até com alguma coisa de cerâmica, então eles faziam e vendiam, a própria questão da culinária e tudo mais, né? Porém, vale lembrar, né, que alguns escravos aí podiam ficar com parte dos lucros, e assim comprar a carta de alforria deles, documentos que garantiam, então, a liberdade, tá? E haviam também os escravos de aluguel. Então, quando um senhor passava por dificuldades financeiras, acabava cedendo parte de seus escravos para um terceiro, que em troca lhe recompensava então com uma quantidade de dinheiro. Olha a situação, né, dessa população cativa. A situação. E também com tudo isso, né, não podemos esquecer que, de maneira geral, os negros trazidos para o Brasil como escravos foram obrigados a abandonar seus costumes africanos e viver de acordo com os costumes europeus. E, apesar disso, exerceram influência sobre a cultura popular no Brasil. Dentre pratos típicos, podemos destacar aí o vatapá, o acarajé, doces como a cocada, quindim, enfim, né? Muitas palavras do nosso vocabulário também têm origem africana, como batuque, cachaça, é, cachimbo, moleque, quitute e por aí vai, né? E também instrumentos musicais aí riquíssimos, né? Que foram trazidos, como o abataque, berimbau, tamborim, reco-reco, né? Toda forma de percussão aí, né? As danças, como o maracatu, o samba, o frevo, a capoeira. Então, assim, riquíssima cultura aí trazida e deixada, né? E incorporada aí pela população africana trazida escrava. Então, embora fossem obrigados a seguir a religião católica também, né, os negros não deixavam do lado seus rituais. Então, as crenças religiosas aí africanas misturam-se com o catolicismo, gerando então o que é chamado de sincretismo religioso. Tá? Então, essa junção, essa simbiose, né, da cultura afro com a cultura europeia católica acabou gerando então um sincretismo aí religioso. Mas também não podemos esquecer que teve resistência, né? Então, os escravos, como vimos, né, conviviam aí com uma dura rotina de trabalho. Má alimentação, né? Tinha que praticamente abandonar as suas crenças e costumes. Além disso, sofriam aí constantes maus tratos, como chicotadas, presos aos pelourinhos, prisão, tortura e todo tipo de humilhações. Por esse motivo, muitos africanos também tentaram resistir à dominação, de muitas maneiras. Haviam rebeliões, tentativas de fuga dos engenhos e até a morte era uma alternativa ao cativeiro. Né? Então, aí para impedir a morte, muitas medidas foram tomadas, né, para impedir que acabassem se suicidando, né? Então, muitos morriam simplesmente de saudades da terra natal, misturada à recusa, desesperada em aceitar a condição de escravo. Alguns caíam em depressão, outros praticavam então o suicídio, o que se tornou muito comum no Brasil. E quando conseguiam fugir, muitos negros se reuniam então em comunidades, né? E essas comunidades aí eram conhecidas então como os quilombos. Então, esses quilombos eram o quê? Comunidades de uma certa forma independentes, né, que reuniam escravos fugitivos, mas que também agregavam outros grupos sociais, os índios, por exemplo. Né? Então existiam mais de 100 aí espalhados por todo o Brasil, a maior parte localizados no Nordeste, especialmente então no Sergipe, no Alagoas e na Bahia, que eram locais com muitos escravos. Então os habitantes dos quilombos cultivavam os alimentos de que precisavam. Tinham também pequenas oficinas onde faziam roupas, móveis e instrumentos de trabalho. As comunidades quilombolas sofriam constantes ataques aí de expedições enviadas pelos senhores e pelo governo. Tá? Quando eram destruídos, então os negros que não morriam voltavam aos seus donos e eram punidos severamente. Os quilombos mais conhecidos aí foram localizados então na Serra da Barriga, entre Alagoas e Pernambuco. Eram cerca de 10 unidos sob o nome de Palmares. Chegou a ter entre 20 mil habitantes e teve Zumbi, então, como principal comandante. Então, Zumbi foi com certeza também um dos que mais resistiu, né? E gerou até uma guerra muito famosa, né, a Guerra dos Palmares, que foi uma das mais importantes do Brasil colonial. Ocorreu então entre 1644, né,
quando aconteceu o primeiro ataque, em 1695, quando então o Zumbi foi assassinado. Nesse período aí, Palmares foi atacado em torno de 30 vezes. Os primeiros ataques foram feitos ainda durante a invasão holandesa no Nordeste, 1630, 1654. A fase mais importante da guerra teve início em 1668. Então, quando o governador de Pernambuco e os senhores de engenho fizeram uma aliança contra Palmares. Porém, diante das constantes derrotas de suas tropas, o governador de Pernambuco resolveu contratar o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir Palmares. Apesar então da resistência inicial, Palmares acabou tombando perante os constantes ataques dos bandeirantes. E em 1695, Zumbi então foi atacado de surpresa e acabou morto. Era dia 20 de novembro, hoje, Dia Nacional da Consciência Negra. Né? E não podemos esquecer, então, que foram quase 400 anos de trabalho escravo no Brasil, o que gerou forte impacto na política e economia do país. Tá? Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Tá? Então, não podemos deixar também de relatar aqui as questões abolicionistas. Né? Então, a abolição do Brasil ocorreu de uma forma gradual e controlada pelo governo. Né? Afinal, as elites tinham medo que acontecesse uma rebelião ao estilo da que gerou a independência do Haiti, ou uma guerra civil, como nos Estados Unidos. Né? Então, desde a vinda da corte portuguesa para sua colônia, Dom João teve que aceitar vários tratados impostos pela Inglaterra, que comprometia a libertação então dos escravos. Por exemplo, 1831, né? No período regencial, declarou-se que toda pessoa escravizada que chegasse ao Brasil seria considerada livre. Mais tarde, com a consolidação do Segundo Reinado, aí sim uma série de leis foram sendo sancionadas para se pôr fim ao trabalho escravo de maneira lenta. Por exemplo, né, tivemos aí a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que proibia então o tráfico negreiro da África para o Brasil. Depois nós tivemos a Lei do Ventre Livre em 1871, que estabeleceu a liberdade para os filhos de escravos que nasciam após essa data, tá? E Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva Cotegipe, em 1885, que beneficiava os negros maiores de 60 anos. Lógico, se a gente for analisar aí algumas leis, né, complicado. Lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro, mas o que os fazendeiros começaram a fazer? A criar seus próprios escravos dentro das fazendas, né? Lei do ventre livre, a criança nascia livre, então, de uma escrava. Mas onde é que essa criança iria ficar? Teria que ficar com a mãe. Lei do sexagenário, depois dos 60. Quantos chegavam até os 60 anos, né, no trabalho forçado? Então, esse processo aí de libertação dos escravos não foi simples, pois os grandes proprietários e latifundiários queriam ser indenizados pelo investimento, né? Por sua parte, os próprios cativos se organizavam e economizavam para pagar sua alforria. E igualmente eram comuns as fugas, né? Motins, rebeliões, né? E essas leis também deram ao escravo a possibilidade de solicitar na justiça a sua liberdade, caso seu senhor o transferisse de maneira indevida ou se ele provasse que tinha chegado ao país após 1831. Então a Lei Áurea resolve o problema da escravidão, mas não da inclusão social dos negros na sociedade. Isso aí a gente também tem que ter muito claro, né? Então os fazendeiros também preferiram usar a mão de obra que chegava cada vez mais da Europa, numa clara postura racista, tá? Desde então os afrodescendentes aí sofrem com um problema de inclusão social no país. E não podemos deixar de destacar que o abolicionismo foi um movimento político e social da segunda metade do século XIX, que reuniu políticos, literatos, religiosos, escravos e a população interessada em acabar com o comércio e trabalho escravo no Brasil. Então, os nomes aí, alguns nomes que nós temos que destacar aí que lutaram pela abolição, né, e pela libertação. André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, Castro Alves, José Bonifácio, Eusébio de Queiroz, Luiz Gama, Visconde de Rio Branco e Rui Barbosa, tá? Então, espero ter ajudado, certo?
e bons estudos. Um abraço.